Seja muito bem-vindo a mais um momento de entendimento profundo e espiritual. Hoje, vamos juntos mergulhar na sabedoria eterna de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Palavras que atravessaram gerações e continuam a nos guiar com luz, direção e paz. Prepare seu coração. Respire fundo. Vamos refletir, meditar e deixar que a palavra nos transforme de dentro para fora. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Momento de silêncio e meditação. Tome um instante para simplesmente respirar. Inspire profundamente. Solte devagar. Feche os olhos, se desejar. Imagine estas palavras ecoando no seu coração como um eco suave no vale da alma. Confia no Senhor de todo o teu coração. Que essas palavras penetrem fundo em seu ser como uma semente plantada em terra boa. Agora vamos juntos nos aprofundar nesse versículo que tem atravessado séculos como um farol de sabedoria, direção e consolo. Contextualização histórica e literária de Provérbios. O livro de Provérbios é um tesouro da literatura sapiencial hebraica. Foi majoritariamente escrito por Salomão, filho de Davi, conhecido por sua sabedoria concedida por Deus. O próprio livro nos diz em Provérbios 1:1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão pediu sabedoria a Deus e recebeu uma porção extraordinária dela. 1 Reis 3:5-12. Essa sabedoria, diferente da mera inteligência, era fundamentada no temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Provérbios 1:7. Não é uma sabedoria que busca dominar, mas uma sabedoria que ensina a viver de forma justa, prudente, equilibrada e piedosa. O capítulo 3 é como um conselho de pai para filho. Salomão está orientando sobre o valor de seguir os caminhos de Deus. O versículo 5 e 6 são parte central desse conselho. Ele não está apenas dizendo siga a Deus, mas está detalhando como fazer isso. Com confiança total, abrindo mão do controle, reconhecendo Deus em cada passo. Essas palavras não foram ditas no vácuo. Eram parte de uma tradição onde pais ensinavam seus filhos com base na Torá, buscando formar um caráter sólido, fundamentado em relação com Deus. É importante notar que Provérbios é um livro voltado à formação de sabedoria prática para o dia a dia. Ele nos mostra que a vida com Deus não é teórica. É vivida nas pequenas e grandes decisões, a sabedoria que transcende o tempo. Apesar de ter sido escrito há mais de 2 milênios, Provérbios fala com poder e relevância para os nossos dias. No meio do caos do mundo moderno, correria, redes sociais, excesso de informação, ansiedade e medo, a sabedoria de Salomão ecoa como uma voz serena dizendo: confia no Senhor. Hoje, vivemos em uma era onde a autoconfiança é exaltada como virtude suprema. A cultura diz: acredite em si mesmo, confie em seu instinto, siga seu coração. Mas a palavra de Deus nos oferece um caminho diferente. Confiar nele, mesmo quando nosso entendimento falha, mesmo quando nosso coração vacila. O mundo moderno nos oferece tecnologia, métodos, estratégias, mas não oferece paz. E é exatamente essa paz
que Provérbios 3, 5, 6 nos convida a encontrar: a paz de quem entrega sua jornada àquele que conhece o fim desde o início. Introduzindo a jornada de reflexão. Nos próximos momentos, iremos mergulhar nesse texto com profundidade. Vamos explorar cada parte, cada nuance, cada aplicação prática para a vida real. Nosso objetivo não é apenas entender o que o texto diz, mas permitir que ele fale conosco. Que essa seja uma jornada de transformação. Que você não apenas escute palavras, mas sinta a presença de Deus conduzindo você por veredas mais retas. Confia no Senhor de todo o teu coração. Essa é uma convocação à entrega total. Não é uma sugestão suave. É uma instrução clara e enfática. Confia no Senhor. A palavra confia aqui, no hebraico original, tem o sentido de jogar-se completamente, deitar-se despreocupadamente sobre algo. É uma imagem vívida, como uma criança que se joga nos braços do pai sem medo. É isso que Deus está pedindo de nós. Confiança total significa abrir mão de planos, de justificativas, de medos. Não é confiar parcialmente nem condicionalmente. É confiar com todo o coração. E o que é o coração, biblicamente falando? O coração na Bíblia representa o centro do ser, pensamentos, vontades, emoções, intenções. Não é apenas o lugar dos sentimentos, mas também das decisões. Confiar de todo o coração é escolher Deus acima de todas as outras opções, todos os outros caminhos, todas as outras vozes. Pense por um momento. O que tem tomado o lugar da sua confiança? Dinheiro? Relacionamentos? Seu próprio raciocínio? Sua capacidade de controle? Deus não está pedindo que você abandone o uso da razão, mas que você não confie nela acima dele. Essa parte do versículo nos convida a um realinhamento interno, uma reorganização das prioridades da alma. Não se trata de emoção passageira, mas de um estilo de vida. Imagine uma pessoa atravessando uma ponte sobre um abismo. Se ela confia na estrutura da ponte, ela atravessa com passos firmes. Se ela duvida, seus passos são inseguros, ela hesita, pode até cair. Assim também é com a vida espiritual. Confiar em Deus é atravessar com segurança, sabendo que Ele sustenta. Quando confiamos com todo o nosso coração, a paz entra onde antes havia ansiedade. A direção surge onde antes havia confusão. A coragem floresce onde antes havia medo. Mas essa confiança não nasce do nada. Ela é fruto de relacionamento. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos nele. Por isso, buscar intimidade com Ele é essencial para viver esse versículo plenamente. Talvez você esteja passando por algo onde confiar em Deus parece difícil. Talvez você esteja tentando resolver sozinho. Esta é a hora de abrir mão, de soltar o controle, de se entregar como uma criança confia no colo do Pai. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Diga em voz baixa: Senhor, eu escolho confiar em Ti, mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, eu confio, de todo o meu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui temos uma advertência. Não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra estribar carrega o sentido de se apoiar, se firmar, buscar sustentação. É como alguém que se encosta em uma bengala ou em uma parede para manter o equilíbrio. Salomão está dizendo: não faça isso com o seu entendimento humano. Nosso entendimento é limitado.
Por mais inteligentes, experientes ou estudados que sejamos, nunca veremos o todo. Nossa visão é sempre parcial. Fazemos julgamentos baseados em fragmentos. Planejamos baseando-nos em probabilidades, não em certezas. E mesmo quando temos boas intenções, erramos. Por isso não devemos apoiar a vida em nossa própria compreensão das coisas. O problema não é pensar, raciocinar ou estudar. Deus nos deu mente e razão e espera que usemos, mas não como fundamento último das decisões. O chamado é para colocar o raciocínio sob submissão à fé. Pense em quantas vezes você tomou uma decisão que parecia certa aos olhos humanos, mas que no fim se revelou desastrosa. Ou quantas vezes você evitou um caminho que parecia incerto, mas era exatamente onde Deus queria te levar. O entendimento humano é um guia frágil. Salomão sabia disso. Mesmo com toda a sua sabedoria, ele conhecia os perigos do orgulho intelectual. Por isso nos adverte: cuidado com a autoconfiança. Cuidado com a arrogância sutil de achar que entende tudo. No mundo moderno, essa mensagem é contraintuitiva. Sociedade valoriza o conhecimento técnico, a autossuficiência, o controle racional. Mas Deus diz: não se apoie nisso. Apoie-se em mim. Isso é especialmente difícil em tempos de crise. Quando tudo está fora do lugar, nossa tendência natural é tentar controlar. Traçamos planos, buscamos garantias, fazemos cálculos. Mas, às vezes, Deus nos pede justamente o contrário: desapegar do controle, render-se, confiar. Isso não é irresponsabilidade, é maturidade espiritual. É reconhecer os próprios limites e descansar na soberania de um Deus que vê além do agora. Um exemplo bíblico claro é o de Abraão. Deus pediu que ele saísse de sua terra sem dizer para onde iria. Humanamente, isso é irracional. Mas Abraão obedeceu e foi chamado amigo de Deus. O convite é o mesmo hoje. Pare de confiar excessivamente no seu próprio entendimento. Entregue a Deus os cálculos, as incertezas, os planos. Submeta tudo à sua vontade. Respire fundo. Diga a Ele: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Eu não preciso ver o caminho todo. Só preciso saber que Tu estás comigo. 4. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Neste ponto do versículo, a palavra de Deus nos leva a uma dimensão ainda mais prática e abrangente da fé. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. A expressão reconhece-o é rica e profunda. No hebraico original, a palavra usada é yada, que significa conhecer de maneira íntima e experiencial. Não se trata de reconhecer com um aceno ou uma lembrança vaga, mas de viver com Deus de forma tão próxima que Ele esteja presente em cada decisão, cada pensamento, cada direção da vida. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos implica em inclusão total. Não é apenas na igreja, no momento de oração ou nos cultos de domingo. É no trânsito, na cozinha, no escritório, na reunião difícil, no cuidado com os filhos, na solidão da madrugada. É dizer: Deus, entra aqui comigo. Guia esta conversa. Ilumina esta escolha. Este caminho é teu. Esse reconhecimento exige humildade. Para reconhecer alguém como autoridade, é preciso ceder espaço. E aqui está o ponto mais desafiador. Muitas vezes, queremos que Deus apenas abençoe o que já decidimos, em vez de consultá-lo antes de decidir. Queremos aprovação divina para planos humanos,
Mas Provérbios 3:6 nos convida a inverter essa ordem. Comece com Deus. Antes do planejamento, antes da ação, antes do caminho, reconheça-o. Quando reconhecemos Deus, nossos caminhos são iluminados. Nossas decisões se tornam sábias. Tiago 1:5. Nossas lutas encontram propósito. Nossos fardos são divididos com o Pai. Pense em um navegador GPS. Ele só consegue recalcular a rota se estiver ativado e autorizado. Assim também é com Deus. Se não o reconhecemos, Ele não nos força. Mas quando damos permissão para que Ele nos conduza, Ele alinha nossas rotas. Mesmo quando erramos, há um poder transformador na prática de viver com essa consciência constante da presença de Deus. Isso muda nossas reações, nossas escolhas, até o modo como tratamos os outros. O reconhecimento de Deus nos livra da superficialidade e nos conduz à autenticidade da fé vivida. Jesus mesmo disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Reconhecer Deus é viver como se isso fosse verdade, porque é confessar, com atitudes, que não há caminho seguro fora da direção dele. Talvez você esteja andando por caminhos difíceis, talvez sinta que está sozinho, mas se você começar a reconhecer Deus em cada passo, você perceberá algo precioso. Ele sempre esteve com você. Ele só esperava ser convidado a caminhar ao seu lado, conscientemente. Então, respire fundo mais. Uma vez. Pense nos caminhos da sua vida hoje. Seu trabalho, seu casamento, seus sonhos, suas decisões. Agora diga: Senhor, eu te reconheço em todos os meus caminhos, não apenas em parte, não apenas aos domingos, mas em tudo. Guia-me. Mostra-me o que eu ainda não vejo. Eu te convido a estar presente em cada área da minha vida. 5. E Ele endireitará as tuas veredas. Após os 3 primeiros imperativos, confiar, não se apoiar no próprio entendimento e reconhecer Deus em todos os caminhos, vem a promessa: e Ele endireitará as tuas veredas. Esta é uma das promessas mais profundas e reconfortantes da Escritura. Deus não está apenas nos pedindo confiança e entrega. Ele está comprometido com o nosso caminho. A imagem aqui é clara. O caminho da vida pode ser tortuoso, confuso, com curvas perigosas e cruzamentos incertos. Mas quando confiamos nele, ele age como aquele que alinha, que nivela, que aponta a direção certa. O verbo endireitar significa tornar reto o que está curvado, alinhar o que está fora do eixo. Não é uma promessa de facilidade, mas de direção. Não é garantia de um caminho sem pedras, mas de um destino certo, seguro, guiado pela mão divina. Muitos querem ver a vereda endireitada antes de confiar, mas a ordem é inversa. Primeiro, confie, depois ele endireita. A ação divina vem em resposta à nossa fé, e isso exige entrega real. Às vezes, Deus só revela o próximo passo quando damos o atual em obediência. É como dirigir à noite. Você só vê alguns metros à frente, mas pode atravessar quilômetros confiando que o farol continuará iluminando o necessário. Assim é com Deus. Ele não mostra tudo de uma vez, mas endireita o caminho conforme avançamos com ele. Essa promessa também fala de reparação. Talvez você tenha feito escolhas erradas, caminhos tortos por orgulho, medo, rebeldia ou ignorância.
Mas se hoje você escolher confiar e reconhecer Deus, Ele pode realinhar sua rota. Ele tem poder para redimir erros, curar feridas, transformar perdas em aprendizados. Ele pode restaurar aquilo que parecia sem conserto. Deus não é apenas um conselheiro de viagem. Ele é o arquiteto do caminho. Ele vê de cima, ele conhece os atalhos perigosos, ele sabe onde estão os buracos escondidos. Quando entregamos a ele o mapa da nossa vida, ele não apenas nos guia, ele refaz os caminhos, reconstrói as pontes, remove os obstáculos. Essa promessa também é um convite à perseverança, porque mesmo depois de confiarmos, haverá dias em que a estrada parecerá escura ou sem saída. Mas confie, se você está reconhecendo Deus em tudo, Ele está endireitando mesmo quando você não percebe. A correção pode vir em forma de espera, de silêncio, de porta fechada, mas é direção. É cuidado. Talvez você esteja hoje diante de um caminho torto, uma situação confusa, uma decisão difícil, uma dor sem resposta. Esta promessa é para você. Deus diz: confia, reconhece, e eu cuidarei do restante. Eu farei o caminho se tornar seguro. Feche os olhos, leve essa promessa ao coração, diga: Senhor, endireita meus caminhos. Corrige o que estiver fora do teu propósito. Guia-me com tua mão firme. Eu me rendo à tua direção. Eu creio que o Senhor faz veredas retas mesmo a partir de caminhos confusos. 6. Relação com o mundo moderno. Agora que compreendemos profundamente cada parte do versículo, é essencial refletirmos sobre como essa sabedoria milenar se aplica ao contexto do mundo moderno. Vivemos em uma era que valoriza a rapidez, o controle, o resultado imediato. A lógica contemporânea nos pressiona constantemente a ter todas as respostas, a tomar decisões com base em dados, previsões, algoritmos. Mas o convite de Provérbios 3, 5, 6 continua ecoando com força. Confie em Deus acima de tudo isso. O mundo moderno celebra a autossuficiência. Você pode tudo. Basta acreditar em si mesmo. Confie na sua verdade. São frases comuns nas redes sociais, nos livros de autoajuda, nas palestras motivacionais. Mas o que acontece quando nossas forças acabam? Quando o mundo se mostra imprevisível, cruel, injusto? Aonde vamos quando o nosso próprio entendimento falha? A ansiedade, a depressão, o burnout, são epidemias emocionais dos nossos tempos. Em muitos casos, surgem porque estamos tentando carregar o mundo nas costas. Queremos ser fortes o tempo todo, queremos controlar tudo, queremos prever o futuro. Mas Provérbios nos oferece outro caminho: soltar o controle, confiar no Senhor, caminhar com Ele passo a passo. Confiar em Deus hoje significa escolher a fé ao invés do medo, silenciar a voz do ego para ouvir a voz do Espírito, deixar que a paz de Cristo governe o coração, mesmo em tempos de guerra emocional. Talvez você tenha uma carreira promissora, um bom plano de negócios, metas claras para os próximos anos. Isso é bom, mas não se estribe nisso. Não coloque o peso da sua segurança em conquistas humanas. Coloque no Senhor e diga: seja feita a tua vontade, não a minha. E se você não sabe para onde ir, se está confuso, perdido, sentindo-se sem direção, essa mensagem é especialmente para você. Porque o mundo não tem respostas para todas as perguntas da alma, mas Deus tem. E Ele deseja conduzir você, reconhecer,
Deus em todos os caminhos no mundo moderno é um ato de rebelião espiritual contra a cultura da pressa, da produtividade a qualquer custo, da independência vazia. É dizer, Senhor, mesmo que todos sigam por caminhos próprios, eu escolho depender de Ti. A fé que Provérbios 3, 5, 6 nos chama a viver é radical. Ela exige que a gente desacelere, que a gente escute, que a gente confie mesmo sem ver. É contracultural, mas é libertadora. Porque quando entregamos os pesos da alma a Deus, Ele transforma nosso caos em caminho, nosso medo em confiança, nossa confusão em direção. Então, respire fundo agora. Pense em todas as pressões que você sente, nos prazos, nas contas, nos desafios, nas inseguranças. E entregue isso tudo a Deus. Diga: Senhor, eu reconheço que o mundo me ensina a confiar em mim mesmo, mas eu escolho confiar em Ti. Não quero mais viver tentando controlar tudo. Quero viver sendo guiado pela Tua sabedoria, pela Tua presença, pela Tua paz. Ensina-me a descansar em Ti. 7. Ilustrações e parábolas. As verdades espirituais mais profundas muitas vezes se tornam mais claras por meio de histórias. Jesus, o mestre dos mestres, frequentemente ensinava usando parábolas, porque sabia que o coração humano se conecta com narrativas. Agora vamos ilustrar o ensino de Provérbios 3.5, 6 com algumas parábolas modernas que podem nos ajudar a aplicar essas verdades em nossa caminhada. A criança e o salto de confiança. Uma criança está em pé sobre um muro baixo. O pai, com os braços abertos, diz: "Pule, eu estou aqui." A criança hesita, olha para baixo, teme cair, mas então vê os olhos do pai, firmes, amorosos, confiantes. Ela pula. É recebida em segurança. Assim é a fé. Deus está com os braços abertos, dizendo: "Confia em mim." O salto pode parecer assustador, mas os braços de Deus nunca falham. O GPS desatualizado. Um homem decide seguir uma rota para uma viagem importante. Seu GPS está desatualizado, mas ele ignora os avisos. Confia apenas no próprio entendimento. Depois de horas, percebe que foi parar num beco sem saída. Frustrado, ele finalmente consulta um novo mapa e retoma o caminho certo. Quantas vezes fazemos isso com a vida? Ignoramos a voz de Deus, seguimos nossas vontades e acabamos perdidos. Deus sempre pode recalcular a rota, mas precisamos ouvi-lo. A porta trancada. Uma mulher enfrenta um momento difícil e decide orar. Ela pede uma solução específica, mas a resposta não vem. Revoltada, diz: "Deus não me ouviu." Tempos depois, descobre que a porta que desejava abrir a teria levado a sofrimento. E a que Deus abriu foi infinitamente melhor. Nem sempre entendemos o caminho, mas Deus vê o futuro. Confiar é aceitar mesmo os nãos de Deus como atos de amor. A mãe que observa de longe. Uma mãe ensina o filho a andar de bicicleta. Ela solta a bicicleta, mas continua por perto. O filho pensa que está sozinho, mas a mãe está atenta, pronta para segurar se ele cair. Deus nos permite caminhar com liberdade, mas nunca nos deixa sós. Sua presença é constante. Ele endireita as veredas mesmo quando achamos que estamos no controle. O pássaro ferido. Um pequeno pássaro se choca contra uma janela e cai ferido. Um homem o pega com cuidado, cuida dele, alimenta, protege. Com o tempo,
o pássaro volta a voar, mas agora ele volta todos os dias para cantar na janela daquele que o salvou. Assim somos nós. Podemos estar feridos, desorientados, mas Deus nos recolhe com carinho, nos restaura, nos fortalece. E ao experimentar sua fidelidade, nosso coração se volta a Ele com gratidão. Essas parábolas não são apenas histórias, elas são espelhos. Mostram nossas lutas, nossas escolhas, nossos caminhos tortuosos e também revelam o Deus que está sempre presente, sempre pronto, sempre fiel. Qual dessas histórias falou mais com você? Onde você se encontra hoje? Talvez seja o filho aprendendo a pedalar, talvez o viajante perdido, talvez o pássaro machucado. Seja qual for o caso, lembre-se, Deus é confiável. Deus é presente. Deus endireita caminhos. 8. Aplicações práticas. Após tantas verdades reveladas, surge a pergunta essencial: como viver isso no dia a dia? Como transformar a confiança em Deus, o não depender do próprio entendimento e o reconhecimento contínuo da sua presença em ações concretas, especialmente em um mundo tão exigente e acelerado? A seguir, algumas práticas espirituais e atitudes intencionais que podem ajudar você a aplicar Provérbios 3, 5, 6 de maneira real e constante. Oração diária de entrega. Comece cada manhã com uma oração simples, porém poderosa. Senhor, hoje eu confio em Ti. Guia cada passo. Corrige meus pensamentos. Esteja comigo em todas as minhas decisões. 2. Leitura e meditação bíblica. Alimente sua alma com a palavra. Separe um momento do dia para ler e refletir sobre as Escrituras. Comece por Provérbios mesmo. A meditação diária transforma o coração e afina a sensibilidade espiritual. Diário espiritual. Anote como você viu a mão de Deus atuando em sua vida. Registre os momentos em que confiou e foi surpreendido pela direção divina. Com o tempo, esse diário se torna um testemunho vivo da fidelidade de Deus. A prática do silêncio. Em um mundo barulhento, o silêncio se torna um santuário. Tire alguns minutos por dia para simplesmente estar com Deus em silêncio, sem pedir, sem falar, apenas ouvindo, descansando, confiando. Tomada de decisões com oração. Antes de qualquer decisão importante, seja pessoal, profissional ou relacional, ore. Pergunte ao Senhor: essa é tua vontade? E esteja disposto a mudar de direção se Ele assim indicar. 6. Cultive gratidão e contentamento. A gratidão nos ensina a confiar, porque nos lembra de tudo o que Deus já fez. Comece ou termine o dia listando 3 motivos de gratidão. Isso fortalece a fé. E 7. Cerque-se de pessoas que edificam a fé. A caminhada é mais segura quando feita com outros. Envolva-se com irmãos e irmãs na fé, que te ajudem a permanecer firme. Participe de uma célula, grupo de oração ou ministério. 8. Confissão e dependência constante. Reconheça seus limites, seus medos, sua necessidade de direção. Confessar a dependência de Deus não é fraqueza, é sabedoria. É o primeiro passo para viver sob sua orientação. Pratique a obediência imediata. Quando sentir que Deus está te guiando para algo, mesmo pequeno, obedeça sem hesitar. Pequenos atos de obediência abrem grandes portas de transformação. 10.
Persevere mesmo sem entender. Haverá dias escuros, dias de silêncio, dias em que tudo parecerá confuso. Nesses momentos, lembre-se, confiar não é entender, é permanecer. Continue firme. Deus está endireitando suas veredas, mesmo quando seus olhos ainda não veem. Transforme esse versículo em uma oração diária. Cole-o na parede. Repita-o em voz alta. Medite nele nos momentos de angústia e permita que ele se torne parte da sua vida, não apenas da sua memória. Deus deseja caminhar com você e, mais do que isso, deseja guiar seus passos, endireitar seus caminhos e transformar sua jornada numa história de fé viva e abundante. Conselhos pastorais e acolhimento. Este é um momento especial. Aqui falamos não apenas à mente, mas ao coração. A palavra de Deus é viva e ela alcança cada um de nós em situações distintas. Por isso, esta parte é dedicada a você. Onde quer que esteja, como quer que se sinta. Deus te vê. Deus te conhece. Deus quer falar com você pessoalmente. Para quem está com medo, a vida pode parecer incerta, ameaçadora, imprevisível. Mas você tem um refúgio. O Senhor é sua fortaleza. Mesmo quando tudo ao redor desaba, você pode se apoiar nele. Lembre-se, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Salmos 56, 3. Não lute sozinho. Deus está com você no meio da tempestade. Para quem está doente, a dor do corpo desgasta o espírito. Às vezes, as orações parecem não surtir efeito, mas Deus nunca deixa de ouvir. Ele está ao seu lado na enfermidade, como esteve com Jó, com o cego Bartimeu, com o paralítico em Betesda. Ele continua curando, confortando, sustentando. Confie, mesmo que a cura ainda não tenha vindo. Ele está contigo no processo. Para o profissional estressado, você carrega pesos, pressões, metas, responsabilidades. Talvez sinta que está sempre atrasado, insuficiente, exausto. Respire. O Senhor cuida de você. Ele não te mede por desempenho. Ele deseja que você descanse nele. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Para a mãe exausta, você dá tanto de si. Seu amor é sacrificial, e às vezes parece que ninguém vê. Mas Deus vê cada lágrima no banho, cada oração em silêncio, cada sorriso que esconde o cansaço. Ele te honra. Ele te fortalece. Ele cuida dos seus filhos com você. Não estás sozinha. Para o jovem confuso, escolhas demais, caminhos demais, vozes demais. A pressão para acertar, para ser alguém, para não decepcionar. Calma. Você não precisa ter todas as respostas agora. O mais importante é andar com Deus. Ele vai mostrar o caminho pouco a pouco. Confie. Ele te formou com propósito. Para o idoso que olha para trás, talvez você se pergunte se viveu como deveria. Talvez lamente erros ou sinta saudade de tempos que não voltam. Saiba, ainda há vida, ainda há missão. Enquanto há fôlego, há propósito. Deus ainda quer usar sua história para abençoar outros. Sua experiência é valiosa. Sua fé pode inspirar gerações. Para quem sente que falhou com Deus, você pode achar que foi longe demais, que não há volta. Mas o amor de Deus é maior que sua culpa. Ele não desiste de você. O mesmo Jesus que restaurou Pedro, que acolheu o filho pródigo, quer te receber de volta. Confie, volte.
Ainda há graça, ainda há perdão, ainda há um caminho. Deus conhece cada dor, cada dúvida, cada lágrima. E Ele continua dizendo: confia em mim. Não te apoies em ti mesmo. Reconhece-me. Eu vou endireitar o teu caminho. Acolha essa palavra. Tome-a como sua. Deixe que ela te console, te fortaleça e te reanime. Deus não é apenas um conceito. Ele é Pai. E Ele está aqui. Chegamos ao fim dessa jornada de reflexão sobre Provérbios 3, 5, 6. Mas este não é um ponto final. É um novo começo. Que este momento se transforme em uma semente poderosa em sua vida, gerando frutos de fé, dependência de Deus e intimidade com o Pai. Oração final. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra que é viva e eficaz. Hoje, diante de ti, escolhemos confiar. Entregamos nosso coração, nossos caminhos, nossos medos e nossas dúvidas. Declaramos que não nos apoiaremos no nosso próprio entendimento, mas te reconheceremos em tudo. E cremos com fé firme que tu endireitarás as nossas veredas. Abençoa cada pessoa que ouviu esta mensagem. Visita agora os lares, os quartos, os corações. Que cada um sinta tua presença, teu amor, tua direção. Que milagres aconteçam, que portas se abram, que corações sejam restaurados, que vidas sejam transformadas. Recebemos tua paz, tua sabedoria e tua graça para cada novo dia. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que teus caminhos sejam endireitados pelo Eterno. Que tua vida seja um reflexo da confiança que nasce da fé. E quando vierem as dúvidas, os desafios, as curvas da vida, que você se lembre: há um Deus que te ama, te guia e te sustenta. Confie nele, sempre. Se esta mensagem falou com você, compartilhe. Seja instrumento de Deus para alcançar outras vidas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue conosco nesta jornada de fé e sabedoria. Deixe seu comentário, seu testemunho, seu pedido de oração. Vamos caminhar juntos. Aqui você tem uma família de fé. Obrigado por estar conosco. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Vá em paz. E nunca se esqueça, confie no Senhor de todo o seu coração.